Em 1970, o Paulo voltou do Rio, de um breve período que ele tinha estado lá, e num desses encontros, quando nós nos despedimos, ele foi fazendo de cabeça sua primeira música, letra e música, se chamava Flor de Cheiro. O fato dele se descobrir músico, descobrir que mesmo sem... Assim, a única coisa que ele tinha estudado de música era canto gregoriano na adolescência, então eu acho que foi uma descoberta enorme e ele, como em tudo que ele fazia, super se dedicando, imediatamente começou a ter aula de violão com o Pedro, irmão dele, e eles começaram a compor juntos. E o Paulo ganhou um violão do José Lozeiro, isso já era final de 1970, comprou o método do Paulinho Nogueira e começou a aprender a tocar violão como autodidata, só com esse método, como aliás ele fazia tudo, né? Ele foi dropout de faculdade, mas em compensação nunca parou de estudar e de pesquisar a fundo qualquer coisa que ele se interessasse. Mas mesmo assim, mesmo aprendendo violão, ele continuou fazendo músicas espontaneamente, sem o violão do lado. Quando nós nos mudamos para as Mercês em 1973, logo após a morte do pai dele, ele conheceu um grupo de rock de Curitiba, Chave, que tinha uma característica interessante, porque em público, nos shows, eles tocavam cover. Eles eram fantásticos, grandes roqueiros do cover, mas também já estavam querendo desenvolver um trabalho autoral. E o Paulo, já um grande letrista, se uniu a eles. Um deles, o Orlando Azevedo, baterista, hoje um grande fotógrafo, mas era um pouco assim o band leader da Chave. Tinha muito essa garra da composição e tal, mas as parcerias aconteciam mais entre o Paulo e o Ivo, o Ivo Rodrigues, que era o vocalista. Eles fizeram um trabalho ótimo e tal, durante um bom tempo, só que a Chave se dissolveu, mas a parceria do Paulo com o Ivo continuou. Então eles atravessaram boa parte dos anos 70 compondo. O Ivo ia muito lá em casa, a gente fazia altos churrascos e tudo era pretexto para compor. E aí nasceram, assim, todas aquelas parcerias lindas com Blindagem. Mas, enfim, a nossa vida começou a ficar extremamente musical. E, quando ainda morávamos nas Mercês, Caetano nos procurou, por sugestão do Augusto de Campos. Procurou o Paulo, na verdade, porque eu já os conhecia, né? Tanto ele quanto o Gil e a Bethânia e a Gal e tal. A Gal não, Bethânia e os dois. Mas o Caetano procurou o Paulo e foi com a Gal lá em casa. E aí também se estabeleceu não uma parceria musical, mas uma conversa musical muito intensa entre os dois. E mais tarde isso viria a colocar realizar aquele sonho antigo do Paulo, porque Caetano gravou Verdura no ano de 1981 e Gil também. Também fizemos contato com o Gil, daí nós que procuramos, mas o Caetano já tinha dito que a gente ia procurar. E o Gil acabou levando algumas... Falou que ia gravar, mas não gravou. Mas levou algumas músicas do Paulo, letra e música, e mostrou para pessoas. E a Cor do Som acabou gravando Mudança de Estação e Razão. E foi uma década muito fértil de produção musical. E que depois começa a acontecer nacionalmente graças a essa amizade que se estabelece entre os baianos que moravam no Rio e que estavam na mídia, né? Os pais do tropicalismo. Tinha tudo a ver com o Paulo, que estava sempre na crista da onda, musicalmente, embora quando eu o conheci, ele estava na crista da onda, ele estava informado sobre a música, o rock que vinha acontecendo, mas o que ele ainda curtia mais era música clássica.
eu que o apliquei de MPB, porque eu vinha do Rio de Janeiro, do meu contato com Gil, Caetano, Bethânia, e eu estava completamente... o Rio era o momento musical do Brasil. Eles estavam no Rio. Então, o que eu trouxe para o Paulo foi... Eu apliquei ele de MPB e principalmente de tropicalismo, que mais tarde viriam a ser justamente as pessoas que o colocariam na mídia. No verão de 1980, nós fomos passar uns dias em Salvador e lá caímos na boca do rio. Íamos para a praia da Boca do Rio, que era frequentada por Caetano, Gil, que por sua vez nos apresentaram para os Novos Baianos, já não mais Novos Baianos, né, mas estavam todos lá, e com isso, Paulinho Boca de Cantor, por exemplo, veio a gravar 2 músicas do Paulo, fizeram uma parceria e nasceu a principal parceria da vida do Paulo, que foi, acho que em termos de produção se equipara com o Ivo, que foi Moraes Moreira. Moraes Moreira, durante os anos 80, toda a década de 80, foi a pessoa que mais produziu com o Paulo e gravava. Em todos os CDs iam entrando músicas das parcerias dos dois, mais de uma, às vezes 3, e algumas até dando nome ao CD. As coisas iam acontecendo e ele ia compondo cada vez mais, inclusive musicando poemas que ele curtia, como Shakespeare, o Live With Me, e criando linhas melódicas para serem apenas instrumentais. Ele já estava entrando nessa... Porque a essas alturas ele já tocava bem e já tinha não só nas composições, mas um jeito de tocar muito próprio. Em 83 o Itamar foi fazer um show em Curitiba e a gente já tinha identificado um novo momento musical a partir da vanguarda paulistana, com Itamar, principalmente Itamar, mas Arrigo e Rumo. E quando Itamar foi fazer o show lá em Curitiba, a Neuza Pinheiro, que cantava no show e que já era nossa amiga, nos apresentou e a gente virou amigo de infância imediatamente. E aí começou uma história de parceria intensíssima. No meu caso foi o principal parceiro, mas também teve várias parcerias com o Paulo e acho que uma paixão composicional enorme entre os dois, entre o Paulo e o Itamar. E através de Itamar, outros músicos que a gente ficou conhecendo em São Paulo, como o Edivaldo Santana, que veio a ser parceiro do Paulo, como a Fortuna, que veio a fazer parceria com o Paulo. Aí tem toda a razão também a turma de São Paulo, ou seja, né, tem Curitiba, tem São Paulo, tem Rio, tem Bahia. Bahia mais através dos baianos morando no Rio, mas há essa efervescência. Eu acho que a inspiração vinha para o Paulo a qualquer momento. Ele facilitava justamente pegando o instrumento. Eu acho que é muito uma coisa de, agora eu vou estudar violão, mas lá no inconsciente já se predispondo a compor. Mas o grosso das composições aconteciam de madrugada, assim como os poemas, assim como os textos. Ele era uma pessoa muito de dormir até tarde e usar parte da tarde para estudar ou para ir trabalhar em publicidade. E a criação mesmo acontecia mais de madrugada, quando a família estava dormindo, quando o telefone não ia tocar, quando não tinha barulho na rua, enfim, ele podia ficar totalmente concentrado. Então a criação do Paulo era... Ele tinha até uma referência a isso, dizendo que ele era como um pajé, que o pajé fazia
as coisas no momento do silêncio, da escuridão e principalmente da solidão. Mas daí era muito eclético. A gente ouvia muito reggae, a gente ouvia rock pesado, a gente ouvia Beatles, ouvia Rolling Stones direto. Mas também ouvia jazz, standards dos anos 50, com Billie Holiday, com Ray Charles, Ella Fitzgerald. Aí era um pouco mais eu, que era mais o meu gosto, mas ele curtia também. Uhum. E aí começaram a vir, através da Áurea, na medida em que a Áurea foi ficando adolescente, começaram a entrar as músicas da geração dela. E que ele incorporava completamente ao repertório e ficava ouvindo. Eu acho que isso é uma coisa que sempre nos caracterizou, não só a ele como a mim. Uma das nossas afinidades sempre foi estar muito ligado no que está vindo. Em contradição. E como ele tinha, por um lado, a obsessão do estudo, e por outro, essa ligação com o que está vindo de novo, aí dá uma sensação de um enorme desperdício ele ter ido embora, porque como ele poderia ter contribuído com os novos movimentos que vieram, né? Ele chegou a esbarrar na vanguarda paulistana, principalmente através do Itamar, mas como, né, poderia ter sido mais com os demais, né? Fico imaginando ele conversando com o Luiz Tati, que viagem imensa seria, mas isso faz parte do imponderável, né? Mas é lamentável. É lamentável. Eu sempre achei que a cultura brasileira ia perder muita coisa se ele fosse embora muito cedo.